Olá! No vídeo de hoje eu vou falar se você que tem tremor essencial ou se alguma pessoa que tem tremor essencial tem mais risco de ter a doença de Parkinson. Assiste até o final que eu vou falar um pouquinho dos estudos para vocês. Bom, esse tema é um pouquinho controverso, mas é um tema e um assunto que muitos pacientes têm interesse em saber. A princípio, acreditava-se que não teria realmente um aumento de risco nesses pacientes com tremor essencial a vir a desenvolver a doença de Parkinson. No entanto, estudos recentes mostram que sim, esse risco pode existir em uma pequena parcela dos pacientes. E que esses pacientes, se eles têm as duas doenças ao mesmo tempo, normalmente como ocorre? Primeiro, o paciente teria o tremor essencial por alguns anos e depois de 5 ou mais anos, o paciente viria a começar a apresentar sintomas como lentidão, rigidez e sim sendo um parkinsonismo. Mas isso não é comum. E eles perceberam também que esses pacientes que teriam essa síndrome, essa nova doença que chamaram como PTET, como Parkinson's Disease Essential Tremor, né, PDET, alguns autores mesmo reconhecem como sendo uma nova entidade. Eles acreditam que existe algo diferente nesses pacientes que têm as duas doenças ao mesmo tempo. Normalmente, esses pacientes que têm as duas doenças, eles viram que a progressão é mais lenta e que eles têm um curso de uma doença mais benigna, relacionando-se um pouco com os pacientes que têm o tipo de Parkinson de tremor predominante. Que nós sabemos já que os pacientes que têm doença de Parkinson, onde o tremor predomina, eles realmente têm uma doença mais longa e menos agressiva em comparação aos pacientes que têm uma doença de Parkinson rígida cinética, onde os pacientes não tremem, são rígidos e mais lentos. Normalmente, esses pacientes rígidos e mais lentos apresentam com mais constância instabilidade postural e normalmente apresentam uma doença um pouquinho mais rápida, de rápida progressão. Mas então, existe essa entidade? A fisiopatologia, ou seja, a causa das duas doenças, são completamente diferentes. São doenças completamente diferentes, diagnosticadas diferentes e tratadas diferentes. Mas muito interessante que um estudo agora de 2020 da Nature, ele mostrou que alguns foram encontrados em anatomopatologia pós-mortem, ou seja, analisaram os cérebros dos pacientes com tremor essencial e encontraram em algumas regiões do cérebro o que nós chamamos de corpúsculos de Levy, que é patognomônico da doença de Parkinson. E aí surgiu realmente essa indagação e perguntaram então, não seria então uma nova entidade? Nós ainda não sabemos, mas saibam que ter as duas doenças ao mesmo tempo, isso é muito raro, mas pode acontecer em alguns casos. E o tratamento tem que ser específico para estes pacientes. Então, se você tem essa dúvida, pergunte para o seu neurologista, porque ele com certeza vai conseguir lhe responder, e procure sempre um neurologista especializado em distúrbios do movimento, que vai ter um tratamento adequado para saber diferenciar essas duas doenças. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e espero você no próximo vídeo.